louvamos o Teu nome pelo grande privilégio que temos de estar aqui. Te agradecemos, ó Deus, por Tuas misericórdias que se renovam sobre a nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque podemos contar com o Senhor, com a boa mão do Senhor nos guardando todos os dias. Nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo também, ó Deus, que até para prestar culto a Ti, precisamos da Tua mão sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, nessa manhã tão bela, nós rogamos pela ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações, nos permitindo, ó Deus, não apenas cantar, falar, ler, mas fazer todas estas coisas para a glória do Seu santo nome. Permita, Deus, que cada um dos gestos aqui externados, ó Deus, que até mesmo os nossos pensamentos sejam cativos ao Senhor, que possamos, ó Deus, de fato oferecer um culto que, apesar da nossa falibilidade, seja aceito pelo Senhor como expressão da nossa adoração. Por isso, Deus, nós nos prostramos diante de Ti, alegres por pertencermos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aquele que é autor e consumador da nossa fé, é que nós oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe a vida de todos vocês, rica e abundantemente. Amém? Fala que o Romeu faz falta. Amém, irmãos? Amém. O Romeu está reajando. Mas graças a Deus, porque estamos aqui. E é com muita alegria que nós cultuamos ao Senhor nesta manhã de domingo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, versos 1 a 11. Quero convidar os irmãos a participarem da leitura. 1 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 11. O cântico de Ana. Estarei lendo o primeiro, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente até o 11º. Diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O Senhor, porque não há outra além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os freios na balança, os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os que antes eram fartos hoje alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até o estéril tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos perde o vigor. a vida lhe dá, a sepultura que faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e deixa no mundo o necessitado, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre eles o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Exalta o poder de seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Meus irmãos, este é um cântico de uma mulher extremamente feliz.
Nós conhecemos razoavelmente bem a história de Ana, uma mulher estéril que derramou a sua alma no altar de Deus. E por uma intervenção do Criador, aquela que antes era estéril teve filhos. Aquela que antes fora humilhada, agora regozija-se na presença do Senhor em entregar o seu bem precioso, o seu filho, para o serviço no templo, juntamente com o profeta. Ana foi alguém que nos ensinou que o impossível é possível para Deus. Que nós possamos, meus irmãos, aprender com a história desta mulher, da fé desta mulher. Crer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E nós entendemos isso quando a nossa vida está prostrada aos pés de Jesus, no altar de Deus. Que Ele nos abençoe e que essa palavra possa encontrar lugar nos nossos corações, hoje e sempre. Assentados como estão os irmãos, eu quero convidar a todos para que possamos cantar ao nosso Deus um hino que fala justamente disso, de um Deus que fala ao nosso coração, de um Deus que fala à nossa alma. Cantemos então com alegria e reverência esse hino que exalta o nosso Deus. Eu sou teu Salvador.
Amém. Assim como nos diz a bela e bíblica letra deste hino, nós fomos libertos pelo sacrifício de Jesus. Por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós fomos redimidos, isto é, comprados. Por isso, irmãos, nós temos em Cristo Jesus perdão para os nossos pecados. Como é difícil servir a Deus, desejar fazer o que é bom, mas ainda assim, por vezes, nos deparar com situações onde cedemos às tentações e erramos contra o Senhor. No entanto, todas as vezes que nos vemos assim, entristecidos pelo pecado, nós podemos olhar para a palavra de Deus que nos garante perdão em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, nos diz o texto sagrado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos eles. Por isso eu convido você nessa hora, para que todos possamos confessar a Deus os nossos pecados, porque sim, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Quero, depois de alguns instantes, pedir que o nosso irmão, presbítero Tércio, possa orar ao Senhor, quebrando o silêncio, uma oração de confissão de pecados também por todos nós. Mas antes disso, coloque-se diante do Senhor, fale com Ele, oremos ao Deus que nos perdoa. Deus, nosso Pai, queremos te agradecer neste momento, Pai, por mais um dia que tu concedeste a cada um de nós, Deus, com saúde e guardado, Senhor, debaixo do teu cuidado. Estamos agradecidos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, Senhor, para meditar e estudar a tua palavra. Nós agradecemos, Deus, pela presença de cada um, Senhor, que deixaram seus lares, para que aqui estivéssemos reunidos em teu nome, para juntos, Senhor, glorificar o teu nome. E agora, Pai, suplicamos, Pai, que tu seja com aqueles que ainda não chegaram, aqueles que estão a caminho, Senhor, que tu possas acompanhá-los, que tu possas guardá-los debaixo dos teus cuidados. Então, Pai querido, queremos suplicar também, Pai, neste momento, a tua direção, Senhor, sobre o pastor. Que ele possa trazer aquilo, Senhor, que tu tens no seu coração e que venha de encontro, Pai, com as nossas necessidades. Tu sabes, Pai, que nós necessitamos, tu conheces cada um de nós, cada coração, cada vida, e portanto nós pedimos, Pai, que a tua vontade, Senhor, seja feita na vida de cada um de nós. Fica, Deus, ao passar desse momento que aqui estamos, guardando, Senhor, tudo aquilo que foi feito aqui, por fazer aqui agora, nesta manhã, seja feito, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Fica, Deus, conosco, passar esse dia também. E prepara, Pai, para o futuro da noite. É o que pedimos e agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos para que de pé possamos continuar adorando nosso Deus por meio das músicas. E que durante esse momento de cântico, você que veio preparado pode trazer à frente o seu dízimo, a sua oferta, consagrando ao nosso Senhor. Na tua casa, Pai.
adorar o nome do nosso Deus. O nosso Deus é um ser relacional. Nós estamos aqui como igreja hoje, todos unidos. Isso foi por Cristo. Mas nós também temos acesso ao nosso Deus por meio de Cristo. Que nós possamos nesse momento estar bendizendo o nome do nosso Deus. E conforme a gente disse, continuar em adoração nesse momento e pedir para que Deus venha sondar os nossos corações. E que dessa forma nós possamos caminhar com Cristo, adorando e bendizendo o nome dele. Amém?
Os irmãos podem se sentar, eu passo a palavra. Amém. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. A soberana vocação. Filipenses, capítulo 3, 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por este tempo tão especial de adoração. Te agradecemos, ó Deus, por tua palavra que fala, ó Deus, a cada um de nós, e por este texto que acabamos de ler. Pedimos-te também, Pai, que o Senhor fale conosco por meio dele. Que o Senhor, ó Deus, aplique a tua palavra, a mensagem que vem do Senhor aos nossos corações, para a edificação do teu povo e para a glória do seu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Minha vida no altar de Deus. O apóstolo Paulo está tratando, no texto que lemos, de exortações à igreja de Filipos, falando a respeito de como nós devemos viver em meio a tantas mensagens estranhas ao Evangelho. E num dado momento das reflexões propostas por Paulo, ele então profere exatamente as palavras que acabamos de ler. Paulo utiliza-se do seu próprio exemplo para falar de entrega sem qualquer ressalva. E eu fiquei imaginando, meus irmãos, como este exemplo de Paulo poderia falar aos nossos corações, e prontamente me veio a imagem de algo que era muito comum no Antigo Testamento, que eram os sacrifícios. Sempre que se desejava fazer um sacrifício, era antes construído um altar. E sobre aquele altar era então imolado um animal. O sangue vertido trazia à mente os pecados e, de alguma maneira, pacificava a ira de Deus, até que Deus pudesse punir estes pecados, os pecados do seu povo, em Cristo Jesus, como aconteceu no Calvário. E sabe, irmãos, eu fiquei imaginando a respeito desta imagem do altar. E fiquei pensando o que acontece ali, ou o que acontecia ali no passado. O altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de reconciliação. O altar é um lugar de perdão e intimidade. Por isso, eu gostaria que nós olhássemos para estas palavras de Paulo e aplicássemos os ensinamentos de Paulo à nossa vida, tendo como base a imagem do altar, de uma entrega, de um sacrifício que é feito para a glória de Deus, que visa uma intimidade com o nosso Senhor. No momento que nós vivemos, para o mundo corporativo, nós olhamos para a realidade das mega empresas
E percebemos como estas empresas valorizam os seus profissionais. Valorizam profissionais qualificados, ou quem sabe, muitas vezes, valoriza o desenvolvimento destes profissionais. Existem muitas maneiras de produzir riquezas, e uma delas é possuir pessoas capacitadas para isso. Uma empresa, quando deseja contratar um profissional específico, ela faz uma análise de currículo, para ver se determinado profissional cumpre as exigências do cargo pleiteado. Sabe, irmãos, isso nos ajuda a compreender como as nossas experiências de vida são capazes de moldar o nosso desenvolvimento. Assim, o nosso currículo é, na verdade, um retrato das nossas experiências. É como nós nos apresentamos a um possível empregador, dizendo a este empregador como foi o nosso desenvolvimento acadêmico, profissional. Mas sabe, desenvolvimento profissional parece ser algo distante para algumas pessoas, desenvolvimento acadêmico, mas algo é comum a todos nós. As nossas experiências são capazes de moldar a dinâmica da nossa vida e como nós enxergamos as coisas à nossa volta. Se por um lado, um pequeno contingente de pessoas consegue continuar se desenvolvendo por meio dos estudos e galgando assim cargos cada vez maiores nestas empresas, e outros não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, nós percebemos que todos nós estamos diante de um Deus que produz experiências de vida e que nos fazem perceber o seu cuidado. Então, quando nós nos referimos a Deus, o nosso desenvolvimento espiritual não depende absolutamente das nossas qualificações, mas do quanto nós estamos dispostos a nos prostrar diante do altar de Deus, na presença de Deus. No capítulo 3, Paulo faz menção de como ele vivia antes. Ele tece quase que um currículo de um bom judeu. Ele elenca de onde ele nascera, da tribo de Benjamim, como ele foi, segundo o zelo, um perseguidor da igreja, segundo a tradição escriturística, um fariseu. E é interessante perceber como isso que deveria ser para ele algo de orgulho, ele considerou tudo como perda, como refúgio para ganhar ao Senhor. Paulo demonstra uma capacidade de sacrificar aquilo que lhe era importante por algo que lhe é superior. Ter a nossa vida no altar de Deus significa estar em perfeita sintonia com Ele. É ter um relacionamento íntimo com Deus que nos faz perceber aquilo que de fato é importante. Certa vez, Deus fez uma promessa a Abraão e disse que as nações da terra seriam benditas por meio da descendência de Abraão. Mas ele era estéril, velho, na verdade a sua esposa é estéril, ele velho, até que depois de muito tempo nasce o filho da promessa, e Deus então chega a ele e diz: agora eu quero aquilo que te é mais importante. Sacrifica o teu filho. Sabe o que Abraão fez? Por fé, e esta é a compreensão do autor de Hebreus a respeito dessa passagem. Por fé, Abraão estava disposto a sacrificar o seu bem mais precioso, porque cria no seu coração que Deus cumpre as suas promessas e que, portanto, ele poderia ressuscitar o seu filho. Ter a nossa vida no altar de Deus significa uma entrega irrestrita, uma entrega que nos faz depender tão somente de Deus, negar a nós mesmos todos os dias para continuar caminhando. E quando nós olhamos para este texto, nós percebemos Paulo nos apresentando algumas lições a respeito de como nós podemos entregar a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. Quando ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu
prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, diz ele, verso 13, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meus queridos irmãos, é necessário prosseguir, é necessário caminhar, é necessário continuar olhando para Jesus Cristo e ter esperança que nós não sucumbiremos diante das dificuldades. Essa parece ser uma frase muito bonita, uma frase quase que de autoajuda, se não fosse bíblica. Porque a Bíblia, ela não se propõe a ser um mecanismo de autoajuda, mas de teoajuda, de ajuda que vem de Deus. E sabe, ao mesmo tempo que ela nos diz para olhar para frente, olhar para aquilo que Jesus fez, ela nos ajuda também a olhar para dentro de nós mesmos, e nós percebemos o quanto nós somos pecadores. Quantas vezes no nosso desenvolvimento espiritual nós ficamos paralisados porque nos lembramos de quem éramos, porque nos lembramos dos nossos pecados e como estes pecados marcaram profundamente a nossa vida. E por vezes deixamos de servir a igreja, servir os nossos irmãos acanhados, porque ficamos imaginando: quem sou eu para fazer tal e tal coisa? Por um lado, é verdade, sem Deus nós não somos nada. Mas por outro também é verdade, que a palavra de Deus nos chama a atenção para a necessidade de nós prosseguirmos. Paulo nos ensina então uma primeira grande lição: é necessário prosseguir, crendo no perdão de Deus. Sabe, irmãos, Paulo foi o grande missionário que foi, mas antes de sê-lo, Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Alguém que fez o que fez em nome da fé que professava. Imagine, queridos irmãos, o que passava na mente deste homem, depois de ter sido constrangido pela mensagem do Evangelho, depois de Deus ter falado diretamente com ele, as suas lembranças da morte de Estevão, das incursões para prender os do caminho, os cristãos rebeldes. Paulo olha para este passado trágico, para tudo aquilo que antes fora motivo de orgulho, e ele considera como perda as coisas boas. E aquilo que era ruim, ele simplesmente diz: esquecendo-me de todas estas coisas, eu prossigo para o alvo. Queridos irmãos, é necessário prosseguir. É necessário olhar para Jesus e ao mesmo tempo crer que Deus é capaz de nos fazer de novo. É impressionante como uma vez por ano, no dia da expiação, os judeus iam ao templo para oferecer o seu sacrifício. Como aquilo era algo importante para eles, não apenas a obediência, mas aquilo que estava por detrás daquele rito, trazia renovo, esperança no cuidado de Deus e do perdão de pecados. Às vezes, ficamos paralisados, porque ficamos olhando apenas para o passado. Quem fomos, o que nós fizemos. O diabo age assim, nos apresentando quem éramos, aquilo que fizemos, aquilo que nos desqualifica. No entanto, a palavra de Deus nos diz para olhar para estas coisas, porque são experiências, mas não para pararmos no tempo. A Bíblia nos diz para olharmos para frente. Deus não quer que nós fiquemos apenas olhando para o nosso passado, porque Ele conquistou um futuro na presença dEle. No Senhor, afirmou o pastor Josemar Bessa, voltamos ao passado para nos lembrarmos do futuro e assim termos paz no presente. A decisão de Paulo quanto ao seu passado foi: eu me esqueço dessas coisas e continuo. Eu não sei como você tem vivido, quais têm sido as suas experiências.
se de fervor em oração e serviço a Deus, ou de apatia e desânimo. Mas algo nos chama a atenção nesta manhã, para que qualquer que seja aquilo que nos marcou no passado, nós possamos avançar em direção a Cristo. E sabe, irmãos, algo que está claro nesse texto, que é inferido a partir do testemunho de Paulo, e é a segunda lição que eu gostaria de destacar. Alguém que tem a sua vida no altar de Deus é capacitado a crer no impossível. Se Paulo pudesse olhar para a sua própria vida e dizer qual seria o seu futuro pelas coisas que ele havia feito, eu tenho certeza que ele não diria que ele seria o grande missionário que foi. Porque Deus transforma realidades, Deus transforma corações, Deus transforma a nossa vida e nos faz viver para a sua glória. No texto que lemos na abertura do culto de hoje, nós vimos ali o cântico de uma pessoa que antes estava sofrendo por uma impossibilidade física. Ana era estéril. E ela então estava atormentada de coração porque algo lhe trazia profunda tristeza. A Grazi está quase dando à luz ao segundo Gamaliel da igreja. E eu imagino, e eu tenho certeza, já experimentamos isso. Ser pai ou mãe é um presente de Deus. Algo muito bom. E se isso é importante para nós hoje, imagine naquele contexto de uma sociedade patriarcal, onde a mulher resumia-se a servir ao marido e a produzir filhos. Alguém não poder ter filhos era algo triste demais. Ana sofria por esta impossibilidade. Mas sabe, num dado momento da sua vida, atormentada de alma, ela resolveu prostrar-se no altar de um Deus que pode todas as coisas. E sabe, irmãos, aquilo que antes fora impossibilidade, tornou-se possível pela intervenção de um Deus que realiza milagres. Paulo fora o maior perseguidor da igreja. Agora é o seu maior ponto de referência, o maior missionário. Alguém que resolveu entregar-se totalmente nas mãos do Senhor. Por meio do exemplo de Paulo e de Ana, nós entendemos, queridos irmãos, que quando a nossa vida está diante do altar de Deus e nós nos entregamos a Ele, além de confessar os nossos pecados e crer no perdão, nós passamos a crer naquilo que é impossível aos nossos olhos. Abraão, de que Deus pudesse ressuscitar o seu filho. Ana, de que Deus pudesse fazer dela mãe de filhos. Você, o que Deus pode fazer por você e com você. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto também, nós aprendemos uma terceira e última lição com a qual eu gostaria de encerrar a nossa reflexão. Paulo está falando da necessidade que temos de nos entregar totalmente nas mãos de Deus, de valorizar aquilo que de fato é importante, de viver para Cristo, transbordando do seu amor e do seu poder. E ele diz: irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado, mas eu prossigo para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vocação aqui neste contexto não é uma escolha de Paulo, mas um chamado. Todos nós temos um chamado de Deus, um chamado para sermos de Deus. Sede santos, separados como eu, Paulo dizendo, sou santo. E todos nós temos um chamado de Deus para sermos bênção onde nós estamos inseridos. Uma vida no altar de Deus produz frutos para a glória de Deus. Os rituais do Antigo Testamento não eram meros símbolos, eles produziam, dentro do contexto litúrgico, bem como no coração daqueles que os ofereciam, uma transformação. Assim como quando nós oferecemos a Deus o nosso coração, assim como quando nós oferecemos a nossa vida no altar de Deus, Ele promove uma transformação,
na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes. Com Paulo, nós aprendemos muitas coisas, e uma delas é que vale a pena viver em Cristo e por Cristo. Ele nunca desistiu da sua caminhada porque enfrentou problemas. Paulo nunca ficou questionando, murmurando por causa das limitações que lhe eram impostas no desenvolvimento do seu ministério. Mas Paulo, você está preso, louvado seja o nome do Senhor, porque a cadeia me permite pregar para a guarda pretoriana. Paulo, você está sofrendo por causa do Senhor, louvado seja o nosso Senhor pelo privilégio de servi-lo em meio às minhas cadeias e sofrimentos. Paulo não julgava a respeito de si mesmo ser alguém perfeito, e longe de nós sermos perfeitos, mas precisamos, assim como Paulo, prosseguir, avançar, continuar, queridos irmãos, gerando frutos para a glória do Senhor. Paulo termina o texto dizendo: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo foi um homem que resistiu muitas coisas na sua vida por amor. Ele abandonou a sua própria vida por amor a Jesus, para viver o Evangelho de Jesus. Paulo fez tudo o que ele fez. Paulo contribuiu para o desenvolvimento do Evangelho, porque amava ao Senhor Jesus e porque a sua vida estava posta aos pés de Jesus, como um cordeiro que é oferecido, como alguém que deseja sacrificar-se a si mesmo. É claro que eu não estou fazendo alusão de Jesus aqui, longe de nós nos compararmos a Jesus. Mas sabe, irmãos, é a partir de Jesus que nós entendemos a necessidade que temos de negar a nós mesmos todos os dias e viver uma vida para a glória de Deus, uma vida que produz frutos de justiça. E todas as vezes que nós ouvimos exortações, mensagens que nos trazem esperança, é necessário pensar qual o propósito de Deus para com todas estas coisas. Quantas vezes você já esteve aqui, ou em outro momento, em outro lugar, e ouviu uma palavra de Deus, e você reconheceu: puxa, isso é de Deus. O que você fez com este aprendizado? O nosso relacionamento com Deus, ele é desenvolvido em muitos estágios. E o primeiro deles, irmãos, é que nós muitas vezes ouvimos. No entanto, é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Nós não retemos estas coisas. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus a respeito da necessidade de entrega completa e restrita, como é o caso de hoje. No entanto, retém tais ensinamentos para si próprio, como se o Evangelho fosse uma mensagem para ser guardada apenas do nosso coração. Mas o que Paulo está fazendo com a igreja de Filipos é dizer àqueles irmãos que vale a pena uma autorrenúncia. Vale a pena colocar a nossa vida nas mãos de Deus, no altar de Deus, e crer que em agindo Deus na nossa vida, os frutos para a glória de Deus se tornarão visíveis. Por isso, queridos, eu gostaria de encerrar a nossa mensagem de hoje te convidando a refletir a respeito destas coisas. Será mesmo que a nossa vida está posta diante do altar de Deus? Será mesmo que nós não estamos parados olhando para o nosso passado quando Deus está nos chamando a olhar para o nosso futuro? Será mesmo que de fato nós cremos nos motivos pelos quais nós temos orado? Será mesmo que nós temos vivido em Cristo e para a glória de Cristo? É sobre isso que Paulo está chamando a nossa atenção nesse texto. Vivermos com a nossa vida no altar de Deus. Qualquer que seja a sua resposta para todas estas perguntas, eu quero convidar você para orarmos ao Senhor. E que se não antes, que seja agora,
E que se já foi antes, que seja de novo. Que possamos colocar a nossa vida no altar de Deus, como quem deseja se entregar a Ele sem restrições, pedindo que Deus use a nossa vida, que Deus transforme o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, a fim de que possamos produzir de fato frutos para a glória do Senhor. É para frente que se anda, é para Jesus que se olha. Eu quero convidar você a fazer essa oração nesse momento. Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chama à sua presença. Te louvamos, ó Deus, porque apesar de sermos falhos, o Senhor nos ama. E o Senhor, ó Deus, nos usa como instrumentos, ó Deus, de bênção no meio do seu povo. Nessa hora, Deus, após refletirmos a respeito das palavras de Paulo, nós pedimos que o Senhor aplique esse texto às nossas vidas e nos ajude a entender, ó Deus, a necessidade que temos de olharmos para o Senhor, de nos entregarmos totalmente nas mãos do Senhor, de sermos instrumentos, ó Deus, de bênção para o teu povo, ó Deus, para as pessoas à nossa volta. Nós reconhecemos que para isso é necessário, ó Deus, esta entrega. O Senhor que conhece os nossos corações, que sabe tudo de nós, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, nos permita abrir mão, ó Deus, do nosso senso de justiça. Que o Senhor, ó Deus, nos permita, Deus, abrir mão de todas as nossas defesas e que o Senhor, ó Deus, penetre no mais profundo do nosso coração e nos faça, Deus, de fato entender a necessidade que temos de viver uma vida no altar do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor nos guarde hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, meu desejo de oração é que Deus continue nos abençoando. Na sexta-feira nós terminamos o nosso terceiro momento de oração e nós precisamos crer no Deus que ouve as nossas orações. Tudo que nós precisamos fazer não é prover soluções para os nossos problemas, mas nos prostrar diante do altar de Deus, porque o milagre pelo qual nós temos orado é Deus quem vai fazer. Então eu gostaria de publicamente agradecer a todos que estiveram envolvidos neste tempo de oração. Creia que o que Deus requer da igreja é que nós estejamos com o nosso coração aberto, prontos para orar, prontos para buscar a sua presença. E o milagre pelo qual nós temos orado, seja na nossa cidade, na nossa nação, ele depende da ação de Deus e não do nosso esforço. Confiemos a nossa vida nas mãos daquele que governa o curso da nossa história. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós estaremos orando, nos despedindo. Quero apresentar aqui mais um pedido de oração aos irmãos. Estamos caminhando para o retorno das aulas no sistema público de educação e quando isso acontecer, nós estaremos gradativamente voltando com as nossas atividades. Isso inclui a escola bíblica dominical. Então, ore por isso, para que Deus conceda graça, para que esse retorno aconteça de forma saudável, de forma segura e que possamos, de fato, ir retomando as atividades comuns da igreja, tá bom? Peço a oração dos irmãos, que os irmãos estejam orando pelo conselho, orando pelas autoridades da igreja, pelas nossas crianças, enfim, por cada um dos nossos departamentos. Que Deus nos abençoe, nos conceda serenidade e tranquilidade para crer que Deus tem nos abençoado e que esta volta, se assim for da vontade do Senhor nesse momento, seja abençoadora para a nossa igreja em nome de Jesus. Deus querido, nós te louvamos por esse tempo que nós passamos aqui em culto ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de poder chamar o Senhor de Pai. Obrigado, Deus, porque a tua mensagem fala ao nosso coração, apesar da imperfeição daquele que prega. Obrigado, porque a ação do teu Espírito nas nossas vidas é real. Nós te agradecemos pelo seu cuidado e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, sobre a sua igreja aqui reunida, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, das pessoas que nos acompanham pela internet.
Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe a todos e continue nos livrando do mal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo deste Deus triuno seja com vocês, queridos irmãos, e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, em nome de Jesus.